Aristóteles, o ser e o dever. Aristóteles retoma e continua o problema parmediano a propósito daquela que ele considera a evidência originária e inegável do dever. Mas esclareçamos primeiramente alguns pontos. O significado da metafísica. O primeiro é a compreensão do significado da metafísica. Baseia-se que o termo metafísica não foi usado por Aristóteles, em vez de usar preferentemente o termo primeira filosofia. No sentido que ela é a filosofia originária, que não pressupõe nada, mas está na base de todo o saber filosófico. Aristóteles, na verdade, usa também outras expressões equivalentes, como sabedoria, filosofia em sentido absoluto, teologia, ciência pesquisada, ou seja, ciência que, sendo o eterno problema do ser e tendo o ser como eterno, contando de pesquisa, é a mesma eterna pesquisa de lei, ciência do ser enquanto sete, ciência da substância, ciência da verdade. Essas expressões inclinam a mesma coisa que indica o termo metafísica ou o termo filosofia primeiro, no sentido acima esclarecido. Mas investigando sobre o significado de meta, que joga com o significado de depois, de supra, de independente, de são afirmadas duas teses. Primeira, que tem origem com isso e com os neoplatônicos, entende por metafísica a ciência das realidades separadas, da matéria acima das realidades lícitas, de tal modo que a metafísica é uma suprafísica. A segunda, encabeçada por Alexandre e por Asclépio, entende o significado de meta como uma relação de sucessão do nosso conhecimento. As coisas físicas que, por natureza, por constituição essencial, são posteriores, são para nós cognitivamente anteriores. A metafísica é a ciência das coisas divinas, que por natureza, por constituição essencial, são anteriores. O resultado é que a metafísica vem depois da física, porque trata de coisas superiores à física, por motivos da ordem segundo a qual nós adquirimos os nossos conhecimentos, isto é, por motivo que nós os atingimos depois de ter concebido as coisas físicas ou sensíveis. O sensível anterior cognitivamente é posterior ontologicamente. O suprassensível metafísico anterior ontologicamente é cognitivamente posterior. Mas deve-se notar que estas considerações históricas relativas ao desenvolvimento de faro do significado do nome metafísica são superadas quando se observa que o estudo do ente enquanto ente prescinde do antes e do depois, do supra e do sobre, e diz respeito à realidade enquanto realidade na sua totalidade, a qual
no momento sucessivo poderá vir determinada como sensível e suprassensível, anterior e posterior, superior e interior, etc. A unidade da metafísica. O segundo ponto diz respeito à fundação geral da metafísica como ciência unitária, como uma ciência. Essa ciência é a ciência do ser enquanto ser. Com esta fórmula se entende a posição do todo do ser, do horizonte da totalidade do ser, sem o que não se tem metafísica. O ser enquanto ser é todo ser. Mas essa totalidade nós a encontramos na manifestação dos múltiplos significados do ser. Categoria, substância e acidente, ato e potência, verdadeiro ou falso. Os múltiplos significados do ser, que são originários, equivalem aos muitos entes, nos quais se manifesta uma parte, um fragmento, alguma coisa da totalidade do ser. Tudo é ser, mas nos aparece este e aquele ente em conjunto de múltiplos entes. Trata-se então de encontrar o centro unificante tanto do ser múltiplo quanto da metafísica ou da filosofia como ciência do ser. Este centro unificante é a substância ou ousia. Tudo se diz ser em relação a este que é a substância. A substância unifica a multiplicidade daquilo que se diz ente e, deste modo, unifica a ciência do ser. Por isso a metafísica é dita ciência da substância. Mas o que garante e protege a unidade da substância é o princípio de não contradição. Por força dele, a substância é pensada e é dita na sua inteligibilidade, isto é, posta na sua verdade determinada. O centro unificante tanto do ser múltiplo quanto da metafísica, da filosofia, da ciência do ser. E não pode ser, é pensada no seu ser, e não pode ao mesmo tempo ser pensada como não sendo, isto é, não se pode afirmá-la e negá-la no mesmo tempo, e porque o dizer exprime o pensar, que por sua vez manifesta a substância, não se pode dizer e contradizer. O princípio de não contradição garante e protege o ser, a substância, o pensar, o significar e o dizer que ela exprime. O ser, o pensar e o dizer. Como resultante dessa função do princípio de não contradição se tem, pois, a garantia e a custódia da estabilidade do ser. A substância é a própria estabilidade do pensar e do dizer. Essa estabilidade é a estabilidade da ciência, da substância ou do ser.
isto da ciência metafísica. Do princípio de não contradição, a ciência metafísica recebe o caráter de saber epistêmico, saber que está sobre si mesmo, impondo-se sobre suas negações. Mas esta estabilidade da substância é ameaçada pelo devir de certas substâncias, isto é, de todas as substâncias que formam o contrido da nossa experiência. Como se configura a correlação entre as substâncias que vêm a ser e a estabilidade da substância protegida pelo princípio da não contradição? O confronto com Parmênides. Com esta pergunta atingimos o terceiro ponto, que consiste no confronto com as posições parmenidianas. Sobre Parmênides, Aristóteles tem um juízo lapidar. Alguns filósofos antigos, Parmênides, Zenão, Benício, julgam, na verdade, que o ser é necessariamente uno e imóvel. E também não existe uma pluralidade de coisas. Além disso, segundo eles, é do mesmo necessário negar a existência do movimento. Como negar a existência do movimento? A base de tais argumentações filosóficas, superando a sensação e negligenciando-a com o pretexto de dever assentar-se somente na razão, afirmam que tudo é uno, um imóvel. Este homem, pois, desse modo e por este motivo, manifestaram as suas opiniões sobre a verdade. Ora, se se seguem os raciocínios, parece que ocorre assim, se em vez se consideram os fatos, parece quase uma loucura. Nesses juízos, de uma parte se reconhece a verdade do raciocínio de Parmênides. Este tem razão no plano do logos como a evidência do ser. Mas de outra parte também, outra fonte de verdade constituída pelos fatos, isto é, pela evidência originária e inegável, que no plano da experiência mostra o múltiplo e o devir. A tarefa que se impõe é a conciliação da razão, logos e experiência, entre evidência do ser e evidência do devir. Sempre na linha parmenidiana é o elevado contributo que Aristóteles forneceu ao aperfeiçoamento da formulação do princípio de não contradição. Entretanto, este é o primeiro, o mais resistente e seguro de todos, o mais conhecido, aquele que deve necessariamente ser conhecido antes de que para se conhecer qualquer outra coisa. A sua formulação é tríplice. É possível que a mesma coisa ao mesmo tempo pertença e não pertença a uma mesma coisa segundo
o mesmo ponto de vista. E essa formulação é plano de juízo. S é P. S não é P. É possível a quem quer que seja crer de estar convencido de assumir que uma mesma coisa seja e não seja, como, segundo alguns, teria dito Heráclito. De fato, não é necessário que alguém admita estar convencido verdadeiramente. Tudo o que diz é a formulação do plano ontológico. É possível, ao mesmo tempo, que a mesma pessoa admita verdadeiramente que uma mesma coisa exista e também que não exista. De fato, quem se enganasse enquanto a este ponto teria opiniões contraditórias. É a formulação no plano de dizer, que resulta das duas precedentes. O princípio tem caráter normativo universal. Tende a e entende determinar, tornar tudo firme. Todo o ser, com todo o pensamento, todo o dizer, mas alguns filósofos se negam, sejam diretamente ou indiretamente. Como se impõe o seu valor determinante nestas negações? Não se pode impor por meio de uma demonstração, porque toda demonstração supõe um princípio do qual parte. E se por acaso viesse negado também este princípio, se deveria proceder à instituição de um ulterior princípio, e assim ao infinito, com o resultado que não haveria de fato demonstração. Positivamente, isso significa que é impossível que haja demonstração de tudo. No quadro desta impossibilidade se põe o mais seguro de todos os princípios. Resta, porém, a possibilidade da demonstração por via de confutação, isto é, de defesa elêntica. Em breve, a defesa elêntica pode ser descrita assim: é a confutação da negação interna à negação que dispara contra o negador, só que diz alguma coisa. O negador, por ser tal, deve ser alguma coisa. Por exemplo, enuncia a negação do princípio. No ato em que o negador diz alguma coisa, enuncia a negação do princípio. Dispara a confutação contra ele. Isto quer dizer que a confutação é interna à negação. De fato, se a sua negação entende ser uma negação verdadeira e quer se manter como negação, ela torna-se imediatamente a afirmação do princípio. Sendo uma negação verdadeira, o seu negar não é um afirmar, é um negar que é só negar, um negar que se opõe ao afirmar. Quer dizer, um negar incontraditório. Por isso o princípio tem um valor absoluto, tal que quem o nega o afirma. Na sua própria negação está contida a sua afirmação. Nesse sentido, ele é invencível. O resultado desta confutação é a redução ao silêncio. Negar o princípio significa reduzir-se a não falar. A situação de dever negar a palavra, mas é, ao mesmo tempo, a negação ou a anulação do pensar do mundo lógico. Para que a negação do princípio possa valer, é preciso que o negador admita não falar e não pensar. Quer dizer, é preciso que cesse de ser homem. O negador se autossuprime como consciência pensante e falante.
Negando o princípio, não pensa nada, não diz nada, não dialoga nem consigo mesmo, porque não é possível afirmar e negar ao mesmo tempo. Dizer e desdizer simultaneamente vale dizer. Não é possível que pensar e dizer alguma coisa seja identicamente pensar e dizer não alguma coisa, ou o que é o mesmo não seja não pensar e não dizer. O êxito terminal é a anulação do pensar e do dizer. E o negador se reduziria assim semelhante a um tronco. Consequentemente, a absoluta validade do princípio é a sua absoluta necessidade. Concerne-lhe a absoluta unidade da linguagem e do pensamento, a lógica. E do momento em que o pensamento é a própria manifestação ou presença do ser, concerne-lhe a absoluta unidade do dizer, do pensar e do ser. Nesta unidade consiste o significado linguístico, lógico e ontológico do princípio. Disso originam-se dois colários importantes. A negação do princípio é a negação da verdade. Ele é o fundamento da verdade. A verdade consiste na incontraditoriedade como manifestação do ser. Isso significa que se pode estabelecer a verdade de cada proposição, enquanto se estabelece a contraditoriedade da proposição contrária à primeira. A verdade é assegurada pela declaração de contrariedade da posição contrária. Cada posição doutrinal, cada filosofia mostra-se verdadeira à medida que consegue refutar as posições contraditórias, diversas e opostas à primeira, isto é, às outras filosofias. Se a opinião é a posição de uma doutrina sem a possibilidade de confutar as outras, demonstrando-lhe a contraditoriedade, verdade é a posição de uma doutrina que se impõe sobre sua negação, demonstrando-lhe contraditoriedade. O dever. Estamos preparados para enfrentar agora o problema do dever. O devir é problema, surge como problema em relação à estabilidade da substância e a absoluta validade do princípio de não contradição. No devir, de fato, parecem comprometer-se esses dois pontos. Aristóteles procede gradativamente na sua solução. Antes de tudo, o devir ocorre entre dois contraditórios, do não branco ao branco, do não quente ao quente, do não homem ao homem. É a passagem de um contraditório no seu contrário. Esta consideração é, porém, abstrata e imediatamente contraditória. Significaria precisamente admitir que o dever, que o é, deriva do não é, ou o que é a mesma coisa, identificar o não ser como ser. Ora, é absoluto que o ser derive do não ser, do nada. Do nada deriva. Então, esta consideração deve alagar-se numa consideração concreta. Concretamente, torna-se alguma coisa um ente
deveniente e o devir é um processo de um ente ou sobre um ente, analisando este processo de perceber. O que o ente deveniente é idêntico na passagem do seu ser não branco ao seu ser branco. Esta identidade composta que o ente deveniente é em si alguma coisa de estável, permanente, imutável. Aristóteles o chamou de substrato. Sem um substrato idêntico, permanente, imutável, não se dá devir. Ou seja, a introdução do substrato é exigida para que o devir seja pensado. Incontraditório. O devir ocorre numa base permanente e imóvel. Que o devir é uma passagem do substrato idêntico de um estado de privação não branco a um estado de forma branco, que o estado de privação, enquanto é um estado, não é nada mais uma realidade. É o ser em potência a respeito do qual o estado de forma correlato é um ser em algo. A passagem de fato na qual consiste o dever não se realiza de uma privação qualquer para uma forma qualquer, mas de uma determinada privação a qual corresponde uma determinada forma, de uma determinada potência a qual corresponde um determinado ato. Toda privação é privação referente àquela forma, e toda potência é potência referente àquele ato. Que então o devir é uma passagem do não ser absoluto, mas de um certo qual não ser, que é tal referente à forma ou ao ato ao qual determina, e que na verdade não se pode dizer que seja aquilo do qual propriamente deriva a forma ou o ato. Propriamente a forma daquilo que passa do não ter a forma ao ter a forma, quer dizer, do substrato. De outra parte, este certo qual não ser é certa qual potência, uma possibilidade, portanto, um certo qual ser. Desse modo, deve-se dizer que o dever provém e do não ser e do ser. Este ser e não ser é, justamente, o ser em potência do substrato, que, em conclusão, para a inteligibilidade do dever se exigem três elementos ou princípios: o substrato, a privação, potência e a forma ato. O devir é a passagem de um substrato idêntico e permanente do estado de potência ao estado de ato. Que, assim entendido, o devir parece compatível com a estabilidade da substância e com a exigência do princípio de não contradição. Observe-se que, aprofundando o significado desta base imutável e permanente, se alcança o conceito de potência pura ou de matéria primeira eterna. Ela é o substrato universal primário no qual ocorre o aparecer e o desaparecer de todas as formas e do qual se gera e no qual se corrompe tudo. Mas esta solução se assegura a inteligibilidade intrínseca do dever. Não a exaure inteiramente.
De fato, é verdade que a passagem do substrato do seu ser em estado de privação ou impotência ao ser em estado de forma ou de ato não é uma identificação direta entre ser e não ser, mas uma identificação que ocorre num substrato, medida por um substrato. É o substrato, alguma coisa que passa do não possuir ao possuir uma forma. Portanto, de certa determinação a uma outra. Mas note, o ser privado da forma a qual chega, tornando-se e ser em posse da forma, não o termo de dever, desenham duas situações que estão entre si como não ser e ser, embora limitadamente. De uma parte, a privação, enquanto tal nada há síntese entre substrato e privação. Ou seja, a privação é o ser nada da forma enquanto pertence ao substrato. O mesmo vale para a potência e para o ser em potência. De noutra parte, a forma é alguma coisa e é alguma coisa a síntese entre o substrato e a forma. Ou seja, a forma é ser alguma coisa enquanto pertence ao substrato. O mesmo vale para o ato e para o ser em ato. Obtém-se que o devir, não obstante a introdução do substrato, é uma passagem do não ser ao ser. Um incremento do nada ao qualquer coisa. A suposição da permanência do substrato, ou mais em geral da eternidade da matéria, não é suficiente para dissipar do dever a contradição entre ser e não. Ou a potencialidade enquanto potencialidade só não é o ato, mas não pode nem mesmo enquanto não é ato tornar-se por si o ato que é impotência. Se isso acontece, teremos que ser se gera do nada. Exige-se por isso a introdução de um quarto elemento ou princípio, a causa. Ou seja, um princípio que é já em ato e que se formula, nada passa da potência ao ato, senão em virtude de um ente em ato. A exigência do ato para explicar o dever conduz por último à afirmação entre que o ato puro absolutamente isento de privações, o imóvel e imutável no sentido absoluto. É este ato imutável que torna pensável o dever. O dever é incontraditório, só admitindo o ato absolutamente imóvel. Mutável só existe porque existe o imutável, Deus. Esse seria o quarto e 3 anteriores. Três anotações conclusivas. A metafísica aristotélica, na sua unidade sistemática, se apresenta como ontoteologia. Enquanto é ciência, do ente enquanto ente. Tel, enquanto exigindo o quarto elemento, a causa ou o ato, culmina na afirmação do ato puro, que é Deus. Logia, enquanto na construção da ciência
Metafísica se baseia em e é guiada pelo princípio de não contradição. O onto, que é o anti-encontrante, o theo, que é o elemento da causa final, o alto culmina na afirmação da causa, culmina na causa pura, puro, que é Deus, e a logia, a construção da ciência metafísica que se constitui na não contradição. A tese do primado do ato equivalente à tese parmediana da infinita oposição entre ser e não ser. A exigência do ato para que o devir seja incontraditório responde à necessidade de que o ser seja ser e à impossibilidade de que o não ser seja assim. Definitivamente, o ato puro é o ser na sua plenitude de ser, que preenche a lacuna do não ser mostrada pelo dever. Resta que a unidade sistemática da metafísica aristotélica é acometida de um vício de fundo, que lhe compromete a validade. O ato puro não domina o todo doente determinante. Não é o seu princípio, não é a sua causa eficiente. A matéria e o devir são eternos e são independentes do seu ser do ato puro. Este vício essencial se define dualismo. Ele tem a sua origem numa compreensão defeituosa da verdade do ser, como está documentado por este texto implícito, que é aquilo que seja quando é e aquilo que não é não seja. Quando não é, resulta certamente necessariamente. Não é, porém, necessário que tudo aquilo que seja, nem que tudo aquilo que não é não seja. De fato, e por necessidade de tudo aquilo que é, quando é, não equivale a um ser por necessidade, absolutamente de tudo aquilo que é. Semelhantemente, se diz para aquilo que não é. Paz e bem.